Boa noite a todos, estamos aqui hoje, mais um episódio 01 Sobrevivente, com mais uma entrevista com uma Maravilhosa. pessoa que Isso. também teve uma opção de vida e mudou. E a gente está feliz de receber esse amigo aqui. Não é isso, Patrick? Vamos falar dos Verdade. patrocinadores também, né? Que a gente sempre agradece, as pessoas que estão ajudando aí o isso. podcast. Boa noite, rapaziada. Boa noite aí, pessoal do chat. Cara da hora do Brasil. Nossos seguidores. 19 horas no Rio de Janeiro. 19h01 já, né? Agradecer a todos aí, da paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus irmãos, pastores aí que oram pelo esse projeto, né? As igrejas aí que também continuam vendo, né, essa obra maravilhosa, que isso aqui é uma obra de amor, né? Uma obra de transmitir às pessoas, né, os caminhos que são seguidos e também as consequências, né, que são, né? Meus irmãos, quero agradecer aqui primeiramente a Deus, né, que nos autorizou, né, fazer esse projeto, e agradecer também aqui nosso irmão que está aqui conosco, né, que veio dar testemunho maravilhoso aqui dele. Agradecer nossos patrocinadores, né, a Flusão Material de Construção. Precisou de material de construção, corre para Flusão. É isso. Né, Avenida Ayrton Senna e Rio das Pedras. Né? Abração aí, Sandro, né, nosso irmão. Agradecer aí a AfroReg Audiovisual, né, que vem levando cinema às comunidades. Do AfroReg. Isso, é isso mesmo, oportunidade, né? Chegou a Oportunidade gravar? de informação. Não. Com AfroReg, não. Agradecer aqui ao nosso dentista, né? Doutor Felipe. Doutor Felipe, né? Cadê o... Fica tranquilo, o mano. papel? Né? Fica Vai na dar tudo rua, certo. qual o nome da rua? Não, fica lá na Praça Zé Garoto. Praça Zé Garoto. Vai lá botar o dente. Isso, vai estar escrito aí embaixo Tá no aí. rodapé. Né? Agradecer aí ao... Ih, o papo dele. Hã? Au, que é o cachorro? Au, É au. só ele mesmo? Só ele. Só ele, né? JVL, falou do JVL, açaí, JVL, o açaí Nutrivida, Açaí né? branco. Melhor açaí do Brasil e do Rio de Janeiro. Você aí que tem seu quiosque, tua loja, né? Sua Quer vender barraquinha. alguma coisa? Vai vender Quer vender o açaí, açaí, melhor do que vender outra tá coisa, chegando né? o verão, né? Açaí vende com uma beleza, não é verdade? Eu gosto muito, gasto um dinheiro também, né? Entre em contato com o Açaí Nutrivida, né? Você... Ih, já anunciei lá na loja, lá no Vidigal também, né? O pessoal Isso aí. falou que ia entrar em contato, né? E vamos seguir, né? Vamos seguir. Fala aí, Alex. Hoje a gente vai apresentar nosso amigo Washington. Mas não é Washington, é o Oliveira. Não. Não. Vou me apresentar então. Fica à vontade, irmão. Meu nome é Washington Rimas. Ih, Rimas, eu popularmente conhecido como Feijão. Nascido e criado no Complexo Zacaria Amarelinho. pô, Maior bacana. satisfação, agradecer vocês aí pelo convite, tá entendendo? E poder participar, contar um pouco da minha história, para poder também dar norte, horizonte, para quem também tenta fazer essa mudança de vida e mudar com felicidade, com liberdade, com, com um objetivo maior também de poder transformar as vidas das pessoas. Eu fico olhando pro Patrick agora, vejo a metanoia que aconteceu na vida do Patrick, é impressionante, né? O Patrick falando de Deus, falando de Jesus, falando assim, é impressionante a transformação. Isso aconteceu comigo também, aconteceu há muito tempo já. Foi por volta de 2014, não, 2007 mais ou menos, assim, foi quando eu larguei mesmo, assim, a vida, né, criminosa, né, e fui trilhar outros caminhos. Encontrei apoio, encontrei a igreja também, mandar um abraço pro pastor Marco Pereira, na época, não só o pastor Marco, pastor Johnny da Vila Aliança, foi o primeiro mesmo foi pastor Johnny da Vila Aliança. Tu conhece o pastor Johnny? Grande abraço, pastor Johnny. Que Depois gravou Aranha? Hã? O que Ele gravou o Aranha, Isso. pô, ele gravou aquele programa, Dançando com o Diabo, né, Dance the Devil, foi eu que produzi, na verdade o pastor... Alan. Porque o pastor, tá entendendo, eu conheci o Tom Phillipe, que quando eu tinha sido preso, o Tom foi me entrevistar na cadeia, o Tom. Aí o Tom, depois de um tempo... o Tom do The Garden. The Garden. Então é meu amigo há 20 anos, o Tom, tá entendendo? Pô, gente boa. E aí o Tom, depois que eu tava lá na igreja, ele veio falar comigo, ele tava precisando queria fazer um documentário, sabia que eu tinha, né, as penetrações, ele queria fazer com o pastor Marcos.
O Tom queria fazer com o pastor Marco, mas o pastor, muito ocupado, muito atarefado, não quis fazer com ele. Eu chamei Tom, falei, vem cá, tem um pastor aqui, meu amigo, que faz um trabalho tão interessante, tão relevante como o pastor Marcos, Tom. Vou te apresentar ele, o pastor Johnny estava lá. Aí, pô, vou te apresentar agora e tu conversa com ele, vê se dá certo. Aí, falei, pastor, vem cá, pastor Johnny. Ele queria conversar com o pastor Marco, mas tô vendo que o pastor não tem como, tá atarefado, tá com visita de outros pastores de fora aí. Resolve com ele o projeto dele, ele tem um projeto legal que vai dar certinho com você também, pá. E foi, cara. Quando ele foi lá no Aranha, né? Aí ele foi lá pro Aranha, o pastor Johnny levou ele pra Vila Aliança, pra Assembleia de Deus da Restauração, não é? Que acho que é ele levou pra Vila Aliança e apresentou o Aranha. O Aranha era né, o frente na época, muito aquebrantado, foi meu amigo também, muito querendo mesmo, com sede de Deus, querendo largar, mas não deu tempo. Aranha não deu tempo, num confronto lá com a operação policial, acabou, né, perdendo a vida. Infelizmente, mas ele queria estar aqui, era o que ele mais clamava, o cara que mais me ensinou a dormir ouvindo louvor. Foi o Aranha, que Deus conserve ele em bom lugar, tá entendendo? E aí foi, e a vida foi seguindo, fiz esse lá, fiquei um pouco tempo lá em Camará, Vila Aliança, com a galera ali, e daí depois, né, pra estar a igreja, depois saí de lá, saí de Camará, foi quando eu larguei o crime de verdade, foi o Camará, porque eu tinha saído da Acari, né? Não estava mais em Acari, eu tive alguns problemas também, né? Aquela coisa de vida, né? Vida irregular, vamos dizer assim, né? Claro. Vida bandida, né? Aí tem aqueles... Então me afastei de Acari, estava lá em Camará, e foi de lá que deu um start na minha vida também, e eu aceitei Jesus naquele momento ali, junto com o pastor Johnny. Depois eu fui para o pastor Marco. E do pastor Marco, eu fiquei um tempo lá também. Casei no pastor Marco. Eu casei no pastor Marco. E do pastor Marco eu conheci o trabalho social. Tá, mas a gente vai falar lá do passado, lá, da época que você corria no Acari, descalço para lá e para cá. E aí você começa a falar da tua infância. Isso. Cara, eu fui... Eu fui infância, fui Peralta, né? Fui criança Peralta, andava descalço, soltava pipa e jogava bola de gude. Bom de bola nunca fui, mas sempre fui conhecido como um flamenguista fervoroso, tá entendendo, na favela. Tem um presidente da associação que ele fala que a imagem que ele tem de mim é com a camisa, gordinho, com a camisa do Flamengo, sempre. Tá entendendo? Então fui, com todas as dificuldades, a gente tem como pobre, né? Favelado, sobre pobre. Pai, mãe, irmãos. Eu sou filho de mãe solteira, fui criado só pela minha mãe, meu avô e minha avó. E tipo assim, meu pai não criou, meu pai foi de um outro tempo que a minha mãe, ele não era de Acari, ele era da Vila Kennedy, tá entendendo? Mas foi um tempo também, minha mãe logo largou ele, eu pequeno, uns desenrolos dele lá, que eu não sei como é. E cresci ali na Acari, estudando. Então, sem pai, né? Sem pai. Meu pai sempre foi o meu avô. Meu pai não me criou, não tive a oportunidade de ter um pai presente. Eu conheci ele até, algumas vezes eu fui visitá-lo, mas ele não foi presente na minha vida. O mais presente foi meu avô. Até a minha pré-adolescência, fui mais presente do meu avô. Depois eu tive um grande amigo que foi o grande pai na minha vida. Depois da minha adolescência pra frente. Mas eu fui criança que catava xepa na feira da Acari, né? Quem conhece a feira de Acari? A feira da Acari foi a nossa maior vitrine, né? Que a gente tinha muito orgulho da feira, né? E porque virou... E aquele funk lá? O funk, Feira de Acari, pra quem não sabe, Feira de Acari foi o primeiro funk a tocar numa novela na Globo. Feira de Acari foi da novela Barriga de Aluguel. Foi o primeiro funk. A gente tem história no funk também, tá entendendo? Não é só na feira. Que o bairro era mais conhecido por causa da feira, porque a feira chamava Robalto, que era produtos roubados. Então o funk contava, né? Tu trocava até mulher na parada da letra do funk. Depois você, novinho, vamos pesquisar a letra, que é muito engraçada. É uma sátira, né? É uma sátira, o carioca, né, compadre? Sim. O carioca sabe
palhaçada, faz brincadeira com tudo, né? E a feira de Acari é uma sátira porque vendia produtos roubados, mas a feira é gigantesca, também vende fruta, legais, né? Vende fruta, legume, tudo direitinho como feira, né? Hoje acho que tá até mais, ela foi reprimida, acho que diminuiu esse negócio de roubar, acho que até diminuiu um pouco essa parada lá. Eu não tenho ido na feira, não. Tem muito tempo que eu não vou lá na feira. É porque eu vivo no outro extremo, eu vivo na parte alta do Complexo da Acari, eu vivo mais no Amarelinho. Porque é muito grande, então tem micro-regiões, né? O Amarelinho é uma das micro-regiões maiores, na casa. Então, quando a gente fala Complexo da Acari Amarelinho, porque o Amarelinho é quase a metade do complexo também. E tu, com quantos anos começa a andar lá no Acari? Desde criancinha, desde pequeno. Por que vem esse apelido Feijão? Feijão não é um apelido de amigo, pra ter uma ideia. Feijão é um apelido de família. A minha mãe, ela tem pele clara. Ela tem um pouco a pele clara, é uma morena de pele mais clara. Assim, igual o Patrick, né? Igual você, mais um pouco mais clara. E o meu pai era negão, certo? Então minha mãe se envolveu com tanto. Dentro da minha família, tinha um tio da minha mãe, mineirão, daquele, né? Conservador, aqueles cabané. Então ele olhava pra mim e falava que eu era o feijãozinho da família, porque eu era o único escurinho da família. Como eles tinham uma pele mais clara, o meu avô mesmo tinha até olhos verdes, cara. Meu pai da minha mãe tinha até olhos verdes. E eu o único pretinho, então eu fiquei o feijãozinho da família. Como eu não gostava, tem aquela parada que o caba não gosta, pegou. Então assim, tacava pedra, não no meu tio, mas como a galera na rua começou a feijão, tá ligado? E tacava pedra e aí foi pegando. Hoje não tem ninguém me chama de Washington. Quer dizer, na vida toda ninguém me chamou de Washington. Não dá pra brigar. Olha, as pessoas estão me chamando. Um fenômeno que tá acontecendo agora, Alex, porque as pessoas me chamam de Washington agora por causa das redes sociais. Eu boto o meu nome nas minhas redes, não boto o meu apelido. Tá entendendo? E aí a galera, eu tô vendo, eu ando na favela agora, os moleques, qual é o Washington? Qual é o Washington? Eu falei, caraca, só depois de velho que eu fui ver o pessoal me chamando pelo meu nome. Porque os antigos é só feijão. Mas vamos voltar lá na infância. E aí tu foi criado sem pai, né? Que tu falou que a tua mãe e teu pai teve um rolo lá, isso, aquilo. E aí você tá aquela criança andando na favela, no dia a dia, vendo... funcionamento o quê? Década de 80, né? 80, eu nasci em 76, 80, final de... 86 tu tem 10 anos. 86 tu tem 10 anos. Isso. 87 tu tá com 11. 80 para 90, isso mesmo. Então, era isso, crianças dando pipa. Uma coisa muito importante de quem é do Complexo de Acari, eu digo que muita gente naquela época, que era uma vida sofrida, o custo de vida era muito alto, né? Para quem não tinha nada. E a gente está falando de favela começando sem asfalto, sem saneamento básico, sem nada. O Ceasa matou a fome da muita gente. Quem tiver a idade que eu tenho, falar que nunca foi lá pegar um sopão no Ceasa, catar xepa no Ceasa, que é cria da Acari, Amarelinho, ou do Para Pedro, ou do Jorge Turco, que são as favelas que cercam os vizinhos o Ceasa. 90% da população que trabalha dentro do Ceasa é só... das nossas comunidades ali. 90, caso não digo 90, porque acho que tem gente de todo o Rio trabalha no Ceasa, de todo o Rio de Janeiro, que sai do Brasil, né? Porque os caminhões vêm de fora. Então, o Ceasa, ele é um polo de emprego, tá entendendo? Porque é serviço Brasal, né? E é fácil. Mas a galera mesmo que veio do Nordeste, que vem à tarde trabalha, a primeira opção é pegar um caminhão, descarregar um caminhão no Ceasa. E pra gente, como criança também, era diversão. Pegar xepa, catar nada. Vender picolé, uma coisa que eu vendia picolé no Ceasa, tá ligado? Era uma fabricazinha de picolé lá dentro da favela, e a gente pegava, eles emprestavam o que a gente pegava, vendia consignado, né? E entregava lá, até era uma igreja católica. A igreja Nossa Senhora do Bonfim, lá no Madureira. A gente pegava picolé, ia vender, mas eu chupava quase metade da caixa, mano. E vou confessar, uma vez eu peguei 20 picolé, chupei quase todos, depois mandei devolver a caixa vazia, nunca mais voltei lá, cara. Coisa de moleque, né? E moleque gordo ainda. É isso. E aí lá no Acari,
Lá no Acari você lembra dessa época do pé no chão, né? Porque não tinha asfalto, né? O Não Acari tinha hoje, no chão. o Acari hoje é todo asfaltado. Hoje tem tudo... saneado, tudo mas antigamente ainda não tinha asfalto. Então, Eu lembro, não tinha asfalto e não tinha luz. Eu lembro ainda que não tinha, quando não e tinha... a televisão era de televisão, imagem, né? aquele tubão, né? De imagem. Grandona pra caramba, ainda de seletor. seletor. A galera, mano, antigamente a gente tinha que levantar pra mudar o canal. No controle remoto não existia, não, mano. Respeita a gente, tá ligado? A gente é dessa época. Fazer uma pergunta Aí. aqui. Vai. Pode falar. Você se lembra assim que sempre a gente tem, quando a gente é criança, a gente vê uma pessoa assim como referência de um herói. Tu se lembra assim de algum herói que você teve ali quando era criança? Cara, Alguém da comunidade, já que você foi criado sem pai, né? É isso. No Vou caso, falar tem pra algum você uma coisa. O cara que foi mais assim pra mim, que foi importante na minha vida, foi o meu melhor amigo. Mas eu posso dizer que foi até um pai pra mim, foi o Jorge Luiz, cara. Foi o Jorge Luiz da Acari. Jorge foi o meu melhor amigo. O meu melhor amigo, Patrick. Jorge ele supriu algumas coisas que um pai poderia suprir pra mim. Certo. Tá entendendo? Mas, tipo assim, ele foi o meu ídolo e depois virou o meu, tipo assim, o meu melhor amigo. Porque ele, tipo, que me adotou pro lado dele também. Então, foi um cara que eu fui muito presente na vida toda do Jorge Luiz ali. Até o dia que ele foi, que a gente foi preso na Bahia, eu tava junto com ele. Foi o único. Isso aí tu vai contar. Isso eu vou contar isso depois. Mas, voltando ao papo da tua infância, então você saía do Acari, ia pro... Pra Cataxepa, no Ceasa. Era xepa no Ceasa, era xepa na feira, dia de domingo. Era tomar conta de carro de domingo, molequinho. Tomar conta na feira ali, os carros param tudo por ali, a gente fica tudo ali. Era na época ainda não tomava cascudo dos maiores ainda, ainda cada um arrumava um dinheirinho. Era vendia picolé, era tomar conta de carro. Era fazer essas coisinhas ali na feira. Era. Criança. Jogava bola, soltava pipa também. Brincava de pique, brincava de polícia e ladrão, mas também tinha aquela coisa do trabalho, e a gente trabalhava também, tomando conta de carro, vendendo picolé, essas coisinhas que dava pra fazer. E a escola nessa época? Eu estudei até o quinta série na época. Depois, a maioria chega aqui e estudou até a quinta série. Eu estudei só até a quinta série na época, depois eu concluí o ensino médio, depois fazendo esses programas de aceleração, até quando eu tava na Afrorec que eu concluí. E no Acari tem uma história também que o nosso reverendo Caio Fábio, ele fez a fábrica da... Meu irmão, vou falar pra né? você, se tem um cara hoje, se tem um cara que eu sigo como líder espiritual e as orientações que ele dá, é o Caio, cara. Caio, um abraço pro nosso pastor Caio Fábio. Caio Fábio, eu sou muito seu seguidor. Cara, como o senhor libera a minha mente, assim, com suas orientações, né? Com as suas pregações. Que acho que nem pregação. Caio Fábio, ele é um psicólogo, talvez. Ele é um cara iluminado demais. E eu tenho um orgulho que ele foi de Acari, né, cara? E eu sou de Acari. Fábrica da Esperança, lembro muito bem. Lembro muito. Eu não fiz nenhum curso na Fábrica da Esperança, mas eu conheço pessoas que estudaram lá, fizeram curso, e foi o maior projeto social daquela época. Eu conheci o que era projeto social depois que eu vi o que era a Fábrica de Esperança. E foi pelo reverendo mesmo, Caio Fábio. Ele teve aqui no podcast. Pô, teve um episódio aí dele. Caraca, que maneiro. Ele conta as tramóias para acabar com o projeto de forjado, de droga que foi eu assisti, ele fala até que ele fala do Jerebel, né? Que ele fez um rapaziada no Jerebel, eu lembro do Jerebel na época lá. O Jerebel era um dos responsáveis mesmo na época dele lá. Faleceu depois doente. O filho dele também faleceu já, o filho do Jerebel. Ele contou aqui o atendimento que a Fábrica da Esperança atendia não sei quantas mil pessoas, crianças. Era. E um projeto desse aí foi por água abaixo. E o que tu tem a dizer sobre isso? Porque você nessa época aí tava com quantos anos? Na época da Fábrica da Esperança, tu tava aí com uns 15, 16, por aí. Lamentável. A fábrica teve, assim, foi muito importante para a fábrica, crescimento da comunidade, crescimento de uma forma humana geral. Porque eles tinham muitos cursos, eles tinham muita capacitação, eles tinham muita oportunidade. Depois, eu não sei, foi política. Eu acho que foi política. Foi política. E ainda bem que se transformou numa coisa também muito útil, que agora virou um hospital, né? A fábrica, que era a Fábrica de Esperança, agora é um hospital. Ronaldo Gazola, que é o Hospital de Acari,
que também há anos também vem sanando essa questão da saúde, que era precária naquela nossa região, e o Hospital da Acari hoje, ele recebe não só aquela região ali, Zona Norte, mas a Baixada Fluminense quase como um todo, tem maternidade, tem tudo, é um hospital completo mesmo, é um hospital completo. Então, assim, é muito importante aquele hospital também como foi a Fábrica da Esperança. Para a comunidade, ele é muito importante. A gente trocou uma ideia aqui com o reverendo Caio Fábio sobre um projeto desse da Fábrica da Esperança que não tem mais no Acari e não tem quase em comunidade nenhuma, né? Porque era um projeto gigante. Um projeto, como você falou, que levava educação, cursos. É o que está precisando hoje nas comunidades e é o que a gente sempre está tocando aqui no programa, na tese, porque o crime tá aumentando, tá evoluindo aí. Então, se não investir na educação, não vamos chegar a lugar nenhum, né? Vamos andar para trás. É uma saída, né? É uma saída. Uma e essa, assim, você como um cara que é cria do Acari, você vê os antigos perguntando ainda sobre quando será que um dia volte, se vai voltar. Que a gente falou aqui com o Caio Fábio, não foi? Foi. E aí, não vai voltar a Fábrica da Esperança? Ele, meu amigo... Mas ele já tá coroinha, nosso coroinha. Tá cascudinho. Mas ele falou, cara, é uma coisa meio difícil. Mas é um projeto lindo que teve ali, né? E que podia estar seguindo exemplos, né? E outras comunidades também. Fala um pouco desse projeto. Hoje, com a magnitude da Fábrica de Esperança, talvez não. Mas a gente tem muito projetos sociais hoje, nas comunidades. Tem muito. Em todas de luta, né? Acho que tem de luta, tem cultura. Na Carilema tem lá o Jorginho Filho, que é o campeão. Um abraço pro Jorginho. Jorginho, é o Gari campeão, meu irmão, meu parceiro. Ele tá até em Vila Velha, no Espírito Santo, que a menina dele vai lutar lá no Jungle Fight, lá em Vila Velha, dia 20, sábado. Todos os caminhos levam vocês. E também vou falar, o BRT, nosso professor lutador, também tá no Jungle Fight lá na Vila Velha, dia 20, sábado. Vamos pra lá, hein? Boa. Tá ligado? Então, assim, tem muito projeto. Tem o Vidigal mesmo, cara. Nós do Morro. Tem bastante, lá na Rocinha também tem vários também, eu conheço muito. No Complexo do Alemão tem muito. Então, assim, na Cari também tem. Então, assim, hoje não tem daquela magnitude tão grande como... Mas tem projetos pequenos que estão fazendo, né? Estão fazendo a diferença mesmo. Tá levando campeões, né? Tá levando campeões. Não vou dizer do AfroRec, por exemplo, que já tem 30 anos. A CUFA, que também já tem mais de 30 anos, que eles já têm serviço consolidado. Mas tem gente que aprendeu com eles também e está desenvolvendo. Aprendeu com o Caio também. Tem uma galera lá, coroinha lá, que são ativistas da antiga também lá, que eu conheço, que aprenderam, que hoje passam orientações pra gente, para os mais jovens. Deles e eu já tô passando já pra uma galerinha já também. Ensinando, e os moleques querem aprender, os moleques são muito solidários. Eu incentivo muito a solidariedade. Primeiro eu boto na cabeça dele, meu irmão, é empatia e solidariedade. Depois tu pensa em, tá ligado, de crescer com os projetos financeiramente, comercialmente, mas empatia social é empatia e solidariedade. E aí a gente vem bom. Fazer uma pergunta aqui. A gente falou já da infância um pouco, né? Fazer a pergunta aqui. Quando você se viu assim, pela necessidade, vamos dizer que foi a necessidade, né? Porque eu vim de família pobre também, entrei pro crime por causa da necessidade. Correto. Né? Não foi por causa da emoção. Quando você se viu assim, da necessidade de crescer em algo e entrar pro crime? Com quantos anos? Patrick, eu vou falar assim, eu não determino uma data nem um momento marcante, porque eu acho que foi tão involuntariamente, eu sou produto do meio, certo. Então eu fui me envolvendo porque eu era amigo de fulano, eu era amigo de Bertano já estava, e eu estava fazendo um adianto pro amigo. Tu tava começando naquela época do avião. O avião que falava antigamente. O amigo ali tava no balcão, pega uma parada ali pra mim, mano. E eu ia também, porque moleque, né, ferrado, quebrado na favela, pré-adolescente, tu até colar com quem tem pra de repente. Um tênis, a gente não tem. Eu tenho um amigo meu que faleceu, falecido Cobrinha, que Deus o tenha, a gente trocava tênis, a gente trocava camisa final de semana. No sábado repetir, né? No sábado agora ele usava a minha, no outro sábado ele usava a dele. Porra, eu lavava meu chinelo, trocava com o chinelo dele, o meu era marrom, o dele era branco. Essa tática é boa. Era. Pra não ter roupa repetida. E pra não ter, porra, que era bravo, né, compadre, não era? Eu fazia. Não é? Só quem é. Só quem é sabe, né, Patrick? Então é difícil pra caramba, tá ligado? Eu fui também. Tu é daquela época também que tu ia lá comprar uma roupa no shopping, isso, aquilo,
Não tirava a etiqueta, tem 30 dias pra trocar. Isso, alternativa nativa. Fiz isso na mesbla. Ó, vim trocar 30 dias, pô, você já foi no baile. 30 dias você já foi no mas eu conheço, baile, né? mas eu conheço gente que faz isso até hoje. Eu conheço gente que faz isso até hoje. Eu tô falando isso porque eu lembro de um cara que fazia isso. Eu falei, pô, tu troca de roupa todo baile, meu irmão, tu tá com uma roupa diferente. Aí ele foi e falou, pô, mano, eu não uso etiqueta e pá, nem boto perfume que vai pra não dar essa. Aí eu falei, então tu tá sempre com a treta, roupinha, hein? E troca. Tem Pois 30 dias pra trocar. É isso mesmo. Aí, mas vamos falar desse projeto aí. A gente desenvolve de você... tática e técnica pra poder sobreviver. Não, o pobre pra poder se manter bem vestidinho. A gente é pobre, mas é limpinho, aí, bem arrumado. Vamos voltar lá. Você novinho, no Acari, tu começou a fazer avião. Isso. Mas e dentro de casa, com a tua mãe, com teu pai? Teu pai não, com as tuas irmãs? Não tinha irmão, eu sou... Ó, até a minha fase adulta eu fui o filho único. Minha mãe só teve eu, minha mãe era costureira. Minha mãe saía pra trabalhar, ficava só com meu avô e minha avó em casa. Então, assim, não tinha muito, não. E eu saía pra rua, ia pra escola de manhã e depois ia pra rua. Então, assim... Foi involuntário, as coisas vai acontecendo, vai se envolvendo mesmo, vai se envolvendo assim, sem... Não, eu não falei, eu quero ser bandido, eu vou ser bandido, não teve isso. Não. Eu fui me envolvendo e daqui a pouco as pessoas vão vendo qualidades em vocês e vai te qualificando. Pô, Feijão, Sininho, vai ficar do meu lado, vai colar comigo. Menor responsa, segura essa parada pra mim. Mas você chegou a pegar... Guarda aquele bagulho pra mim. Tu chegou a pegar aquela época que os caras que eram... Eu tô falando os caras da época lá, o Tunicão, né? Tunicão, o Si. E os caras botavam aquelas coisas para as crianças brincar. Ovo na colher, pula, corrida do sapo, vai ganhar tanto. Aí, vou te falar. Pô, os caras davam doce de Cosme Damião e tal. Porque hoje em dia tu não vê mais na favela essas coisas de... Essas paradas das brincadeiras, dos doces. Aquela infância. Os doces era porque, na verdade, naquela época... O bandido mesmo, a religiosidade era diferente, né? Era mais africana, a galera era mais da ancestralidade africana, a religiosidade é mais africana, a galera é mais do candomblé, da Umbanda. A galera usava mais guia, né? Era mais do candomblé, da Umbanda. Hoje o bandido mais mudou, o bandido hoje é mais evangélico, né? Essa mudança geral na fé comunitária, tá entendendo? Mas isso a fé é uma coisa, agir é diferente, né? Porque o cara que é evangélico, ele não pode ser um evangélico portando um fuzil. Ele pode ter uma fé, respeitar, acreditar em Deus, mas ele não pode falar que é evangélico de fuzil. Entendimento, né? Entendeu? Cara, porque quando ele fala que sou evangélico, ele passa... Ele atravessa uma parada de espiritualidade para religiosidade. Porque tem diferença. Você ser uma pessoa religiosa, aí você segue uma religião. Sim. E você ser uma pessoa espiritualizada. Porque você tem fé. Você acredita, mas você é para você. Agora, seguir, tu ler, aprender, exercer. Isso. Né? Aí é um religioso. Isso. É seguir. Agora, espiritualizado é outro. Seguir a doutrina, né? Agora, o cara que é espiritualizado, ele conhece a parada, tá entendendo tudo. E ele tem aquela coisa de energia suprema. Tá ligado? Ele não tem aquela coisa de seguir doutrina nem dogmas. Ele tem aquela coisa de seguir a energia que se conecta a Deus. Tá entendendo? Ele... Tipo assim, tem o evangélico ora, o budista faz mentaliza, né? Meditação, né? E outros, né? O Hare Krishna medita, e outros faz uma energização. Tem tudo um nome, mas pra mim é tudo oração. Tudo é mentalizar. Mas você acredita... Tudo é fé. Mas você acredita que um evangélico porta um fuzil? Só se fosse nas Forças Armadas. Mas aí, se for evangélico, o cristão, redundante mesmo, o evangélico ou o católico, ele tem que ser imitador de Cristo. Eu não consigo ver Cristo com um fuzil na mão. Eu não consigo ver. Mas tem policiais que são cristãos. Mas aí eu não consigo ver ele como... Olha só, tá dentro da Bíblia. Eu não consigo ver. Mas ele mata? Se ele não... Então ele não pode ser. Então ele pecou. Não, isso ele pecou. Não, mas ele pecou, irmão. Mas ele é policial. Ele pecou, mano. Não. A gente sabe que existe policiais evangélicos. Mas se ele matar, dentro da profissão, o cara ser evangélico, acreditar em Deus, isso, aquilo, tu sabe que o cara vai estar com um fuzil,
mas tá dentro da lei. Vem cá, se o bandido tiver com fuzil, ele não pode ser evangélico, mas se o policial tá com fuzil, ele pode ser? Não, calma aí. O ser humano é igual. Não, mas olha só. Não, o ser humano é igual. Não, o ser humano... Mas aí o ser humano não é igual, não? Então tem exceção de pessoa. O que veste a farda pode, o que não veste, não. Não, mas aí... Deus é Deus pra todo mundo, né? Mas é o que eu acredito. Eu sou pastor desde 2017. Sim, pastor. Nosso pastor vai falar. Se é pastor, vai falar. Eu tenho uma faculdade de teologia. Amém. Certo? Então eu conheço a Bíblia. Né? Às vezes, a pessoa acredita em Deus, né? Porque antigamente o crime, quando eu era bandido, né? Nós tudo aqui era bandido, meu irmão. Não adianta, geral aí sabe. Sabe, né? não. A gente então, tá aqui por causa disso, senão a gente não ia estar aqui não, irmão. Nós tivemos uma transformação. Não ia servir pra nada. Se a gente não tivesse sido. Então nós tivemos uma transformação. Então o que acontece? A Bíblia fala sobre governo. E autoridade. Autoridade. Quem é autoridade? Autoridade é desde o presidente da República, juízes, polícia, são autoridades. Autoridade constituída, né? Só que, Patrick... Então, não, eu tô te entendendo o que tu tá falando, mas sendo que quando você se aprofunda aqui, você vê que Deus mandou criar cadeias porque tava cheio de crime de sangue. Certo? Então, quem é que prende para botar na cadeia? São autoridades. E essas autoridades, elas são constituídas para usar arma. Entendeu? Da forma certa também. Da forma certa. Eu não quero falar, eu odiava a polícia, meu irmão. Correto. Certo? Nós era bandido, odiava a polícia, matou meu irmão, matou isso, matou aquilo. Mas sendo que quando tu lê a Bíblia e vê a misericórdia de Deus e Deus fala assim pra você, ó, vem cá, você tem que perdoar quem te fez mal, você tem que amar, peraí, você tem que amar quem te quer o mal. Quem não gosta de você, orar pelos teus inimigos. Orar pelos teus inimigos. Ninguém quer, filho. É isso. Mas isso é o ensinamento de Jesus. Ora, na realidade, ninguém ora pelo inimigo. Então, vou resumir, enfim. Quer dizer, Deus, ele quer que você perdoa como ele te perdoa. O que nós já fizemos para ser perdoado por Deus? Que eu, particularmente, eu não mereço muito perdão de Deus, não, pelas coisas que eu fiz. Mas eu encontrei misericórdia para estar aqui hoje falando dele e tendo que amar quem eu não amava. Amém. Entendeu? Então, essa parte de que não pode matar... Meu irmão, é lei capital, filho. É ordem de Deus. Se ele fez cadeia, se ele fez... Então é um pouco contraditório, porque ele também fala, não matarás, não roubarás, não darás, também é meio contraditório. Meio contraditório. É você orar pelos teus inimigos. Não, isso que é fazer o bem sem olhar quem. Pra quem te fez o mal, e aí? É isso. Não, ou tu vai seguir, ou tu não vai seguir. Porque a Bíblia, Patrick, a Bíblia tem um aspecto espiritual, teológico e antropológico. Sim. Então, nessas questões, a gente por muito tempo, a gente se misturou entre o espiritual e o antropológico e o histórico. E aí fica... Mas o que isso prega? Isso tudo prega alguma coisa, né? Tem que pregar o amor, Então... O que a Bíblia é? A Bíblia conta a história de um povo, cara. Isso. A Bíblia não conta a história de Jesus. A Bíblia conta a história de um povo que andou pelo deserto. É o povo de Israel, cara. É o Êxodo. Ela não conta. Ela não conta escolhido, a Bíblia ela fala da espiritualidade, mas ela fala de todo o contexto daquele povo. Sim. Mas vamos falar aqui só que a religiosidade usa a Bíblia, né? Os religiosos usam a Bíblia no questão espiritual. Mas ela conta a história de um povo. Aqui a gente quer escutar o êxodo do feijão. Da mudança. Foi o Patrick que levou. Foi o Patrick que levou a história pra esse lado. Vamos lá. Quando tu entrou pro crime, fala. Calma aí, foi mano, isso. Eu já falei, foi involuntário, foi natural. Vamos pegar a fita lá que você já começa... Feijão começou a fazer avião e começou a falar que o Jorge Luiz era como um pai pra ele. Certo. Como é que você se adota por um cara que você tá vendo que tá no crime? Certo. Entendeu? Você é jovem, você é criança, você não tem um entendimento legal. Então você começa a gostar do cara. Aquele papo que a gente tava dando aqui, as crianças recebendo brinquedo. Antigamente era muito assistencialismo, né? Pode falar. Desculpa. E outra coisa. E era o doce, lembra o doce que eu te falei? Falar. E tem outra coisa, cara. O poder é fascinante. O poder fascina. E fascina Vicioso. A criança, o jovem, a mulher, o homem. O poder é fascinante. Então, assim, quando eu vi o Jorge, um cara da mesma origem que eu. Jorge, eu lembro que ele tinha um Passat branco, que tinha televisãozinha naquela época com anteninha, que ele andava na favela. Pointer. Um Passat Pointer. Daquele boladão Jorge tinha. Quando eu vi o Jorge, eu falei, caraca, ficava, tá entendendo? Jorge andava muito de moto, era motoqueiro, bababá, tá ligado?
Vai, fala. Jorge era motoqueiro, tinha um Pointer maneiro. Jorge é da época do 750, né? Tinha, Teneré, que o Jorge sempre foi muito motoqueiro, tocava pra caramba, sempre foi. Então, assim, isso fascina quem é jovem, quem é moleque. É os bens de consumo duráveis que a gente quer ter. Certo. E a gente vê no cara, que a gente se espera. Tá estudando economia, né? Que a gente tá sabendo bem. Não, nada. O Racionais fala que a gente se espera quem tá mais perto. E é isso mesmo. E era isso, Então, assim, eu vi o Jorge, assim, e com o Jorge tinha mulheres maravilhosas. As namoradas que o Jorge tinha, sempre teve muita mulher. E por quê? A gente se associa o quê? Ao poder. Tá entendendo? O cara era poderoso, tá entendendo? Ele tinha carro, tinha moto, tinha mulher bonita, tá entendendo? E tinha poder. Então, assim, ele tinha poder. Eu quero o quê? Eu quero poder. Talvez eu não queria nem ser bandido, mas eu queria poder. Entendeu? Talvez eu não queria ser bandido, mas o que me fazia ter poder naquele ambiente que eu vivia era ser igual a ele. E talvez, mas eu ainda digo, e talvez involuntário, porque ele era meu amigo. Eu ficava mais, fui me aproximando cada vez mais dele, fui candidato dele, ele virou o meu melhor amigo. Como outros também que estavam comigo lá, que eram da Boca também, que eram meus amigos, e outros que não eram também, que se fascinaram pela vida do crime e foram se aproximando. Mas aí conta então um pouco da parte dos atos de Jorge Luiz que te fizeram se fascinar por ele. Você queria ter um tênis. Você queria ter um tênis. Isso. Pô, o cara te dá muito. Eu sei como é que é isso, porque é o seguinte. A gente é da época do pé do atleta, né? Isso, pé do atleta. Do Hedrick, um amigo aqui, pô, até hoje usa, mané, o Hedrick baixinho. Eu era fascinado mesmo, agora tu tá me falando. Teu irmão ia pra lá, né? Teu irmão. Naquelas épocas, 80 o melhor futebol que tinha nas favelas do Rio de Janeiro era na Cari. Porque o pessoal da Mangueira, o pessoal da Andaraí, o pessoal de tudo que é lugar que hoje virou outra facção. Naquela época era a mesma facção, mas no Acari não tinha isso. A Acari era tipo o neutro, né? Não tinha, na época que lançaram as paradas, não tinha o neutro. Era os neutros. O Acari sempre foi o neutro, né? Que eu tô falando que eu era espectador nessa época, não era eu era criança. Era na época de Tunicão, né? Cueca no Amarelinho. Viriato, que tá vivo até hoje, um grande cara o Viriato, também foi pra igreja também. Viriato é um grande, e tipo assim, esses caras, tá ligado? E quando tava lá, aí que era tipo assim, o polo da ostentação, aí via o Tuxinha ia pra lá também, e os caras de outra morro, falecido mestre Pedro do Rato Molhado ia pra lá também. Porra, como aquele coroa ali me dava atenção, tá ligado? Falecido mestre Pedro, tá entendendo? Então, assim, ali era o polo... Rato Molhado? Então o Fabinho conhece. Era do Rato, falecido mestre Pedro. Fabinho é velho. Fabinho é novinho. Velho o quê, cara? Ele não gosta que fala que é velho, não. Mas tá aí, tipo, nosso diretor. É isso mesmo. Cara. Não, Fabinho nessa época aí tava com então, 9 anos, isso ali era o polo da ostentação. Quando os caras estavam ali, era o polo da ostentação. Era churrasco pra caramba, era cerveja, era refrigerante, a criançada. E aquela coisa de... agradar a criança, acho que dava status o bandido ser o cara bom, o cara que dava doce, né? O cara que dava doce, já dava distribuir, jogava dinheiro, avanço. Porra, como eu me ralei toda. Hoje em dia não tem mais essa parada. Não pode não, senão as crianças vão se machucar, saia toda arrebentada. Era jogar doce, dinheiro, bala, né? Essa época aí meu irmão jogava muito dinheiro também. Era. Porra, eles ficavam lá na Piracambu, lá, mano. Pô, o Viria, Tunico, todo mundo. E como a favela era grande, um ficava em cada canto. E às vezes pegavam um carro, uma moto e ficava jogando e a galera atrás. Porra. Loucura, mas é bom lembrar. É coisa de criança. E aí nessas tuas lembranças que ficou no teu foco, essa parte que tu via o churrasco rolando, essas coisas, e quando tua mente começa a parar pra pensar, pô, mano, eu vou caminhar nesse caminho, não vou estudar, não vou mais... Tu teve esse momento? Cara, tem um momento, com 14 anos, a minha mãe, no desespero, pediu meu padrinho, que era lá de Austin, meu padrinho, falecido seu Valdemar, que Deus o tenha, para arrumar emprego para mim num supermercado. Supermercado Pão de Açúcar. Que lá, tem até hoje, até semana passada eu passei por lá, na Nossa Senhora de Copacabana. Ele fica embaixo da igreja de Nossa Senhora de Copacabana. Esse mercado tá funcionando até hoje, da rede Pão de Açúcar. Então, a minha mãe, meu padrinho foi e arrumou de marrequim para empacotar, compra. Era marrequim? Era marrequim na época, né?
Foi esse momento ainda que minha mãe tentou desesperado, mas acho que eu fiquei nem um ano, cara. Eu não fiquei nem um ano. E dali foi quando foi no mês, acho que deve ter ficado uns 8 meses ali. Eu peguei o dinheiro da restituição, peguei, saí, voltei, eu lembro. Aí comprei uma televisão pra minha mãe e dali pode ter sido o marco que eu falei, porra nenhuma, compadre, porra. Pegando um ônibus, porra, de manhã, cedo lotado pra caralho, tô bolado. Aí dali eu peguei já meu dinheiro. E aí também, e nesse momento também, eu já tava mais, assim, eu tinha um amigo que era o gerente geral de um preço lá, e esse amigo falou, mano, segura essas paradas pra mim, como tu trabalha agora, é mais sapatinho. Então eu trabalhava, e tinha umas cargas e o bagulho, eu já tava na minha... Tua mente já tava sendo... Já tava na minha responsabilidade já também, tá ligado? Então eu só chegava à noite, e ele, como, né, era mais discreto. Tu era o menor de confiança. Isso, aí eu já tava aguardando umas paradinhas, Falecido Ruído. Falecido Ruído, quem conhece dos antigos sabe. Tem um ruído novo lá, mas é o ruído da antiga. Todo mundo sabe, eu já guardava bagulho Falecido Ruído já, e eu já tava trabalhando. E quando eu já saí, já tava na responsa, já tava ganhando meu dinheirinho, já tava ganhando mais. Mas a gente vai chegar nesse ponto quando você chega no ápice do... Não teve, o ponto determinante é esse, foi quando minha mãe tentou mais, viu que eu já tava mais... de quando as coisas vêm pro teu controle, aí você vai contar isso daqui a pouco. Primeira vez que tu pegou na arma. Por muito tempo o Jorge não deixou eu pegar em arma. Porque eu sempre fui pequenininho, gordinho, tem ficado de mais moleque. Adianto, né? Mas foi na guerra mesmo. Calma que a guerra tu ainda vai chegar nesse foi ponto na da guerra que o Jorge foi e comprou uma 380. Quer dizer, o cara chegou vendendo, eu peguei, fiquei doido. Falei, Jorge, compra, não vou comprar, mas vou ficar na mão, não deixar eu morrer? Os caras dando tiro, eu vou ficar do teu lado, só não tem nada? Aí ele foi e comprou. Aí me deu uma 380 com 3 carregadores. Quer dizer, então a guerra te forçou já a mergulhar, já entrar, já meter a mão. Isso, foi uma coisa isso. Antes da guerra, eu era só um moleque de adianto e papapá. Depois da guerra foi quando eu ganhei. Essa pergunta foi interessante. Foi esse o marco. Foi quando eu ganhei a primeira arma. Talvez foi aí que eu me senti bandido. Guerra aí tu vai foi contar... aí que eu me senti bandido. Do poder. E essa guerra foi que eu me senti bandido. E essa guerra tu vai contar na segunda parte, porque foi uma guerra que teve entre Jorge Luiz e Parazão do Acari, né? Parazão. Que foi um combate ali. Foi muito forte, foi muito. Mas vamos voltar a essa marcante. parte aí que tu começou a guardar as coisas. Aí tu começa a guardar, o cara troca ideia com você, e aí? E eu trabalhava, saía de manhã, chegava à noite, mano, tem um bagulho ali, eu ia, me tocava as paradas, me tocava tudo certo. Tem um cara lá na Mangueira que ele falava que quem trabalhava de dia e de noite tava na boca era morcego. Ele sabe quem é que mas eu tô falando. Na é boca, um coroa lá da Mangueira, ele tá vivo. Mas eu não era da aí, boca. Morcego. Exatamente, eu tava guardando. Olha só, como é coisa. Pra mim, eu só tava adiantando um amigo, tava fazendo um favor pra um amigo. Ou talvez, é o que eu não falo, talvez o start foi quando eu peguei a primeira pistola. E aí eu me senti bandido. Que até então eu me achava um moleque, amigo, parceiro. Do amigo, fazia um adianto. A gente nessa época, tu com a 380, baixinho, gordinho, com a 380 aí, mané. Maluco. Olha o feijão aí, mané, como é que tá? Caraca, maluco, não vou nem falar pra você. Eu lembro perfeitamente quando eu dei a primeira pentada, maluco. E foi mentirosa. Porque ele me deu nada de acontecer. Só a polícia indo pra lá, pra cá, mas a gente não tava naquela de não trocar tiro com a polícia, porque... Lá era fogos? Era fogo. Então, tava doido que estourasse aí fogo. Doido que acontecer alguma coisa logo pra me arrebentar. Na moral, compadre, eu forjei um bagulho, falei, qual é? Tem um maluco lá em cima, lá estranho lá, mané. Aí correu pro lado lá, mano. Caiu mesmo, filho. Tava lá no chão. Dando tiro do nada. Dei tiro do porra nenhuma, só pra dar o tiro, mano. Só pra dar o tiro, depois vieram. Correu, mano, eu botei pra ralar ainda. Porra nenhuma. Porra, 15 dias. Era coisa de jovem, né? Era, porra, adrenalina, cara. Adrenalina. Porra, onde tinha bagulho que... saiu correndo na frente, querendo estar o primeiro pra poder... Porque quem tá atrás não atira, né? Quem tá na frente tem que atirar. Então saiu correndo pra querer estar na frente pra poder gastar pelo menos uns 3 tirinhos. Que é bandido pra caramba, gente pra caramba, é difícil. Só os mais destemidos se destacam. Né? É verdade. E também morre mais rápido, né? Eu morre mais rápido. Eu sempre fui, eu nunca fui esse destemido, não. Esse nunca fui. Isso é o começo que tu tá falando. Isso é a embriaguez do sucesso. É a fase que eu determino. O começo é a embriaguez do sucesso. Não, o começo é o fascínio.
Depois que você ganha essa pistola, é a embreguez do sucesso, que eu quero essa é a embreguez do sucesso. Depois vem a depressão, a angústia, quando o cara quer sair não consegue. Essas três mas faces conta, do crime. aí vamos para uma outra parte aqui. E quando você já tá se envolvendo, tá com a tua pistola, e quando você viu um amigo no caixão? Porque quantos amigos você viu no caixão? Pô, mano, eu já falei isso e falo. Eu já perdi mais de 300 amigos. E eu tenho essa conclusão porque eu conheci um cara, sabe esses fotógrafos da favela? Antigamente tinha esses caras que andavam com a máquina tirando foto de festa, foto de... Mas esse cara fazia os santinhos. Esse santinho, é santinho que dá o nome. Camisa. Não. Ah, antigamente, papelzinho. aquele papelzinho, missa do sétimo dia, com a foto do amigo. Da pessoa que morreu. Mano, eu contei, fui contando. O bloco deles, assim, eu contei uns 300 pessoas que eu conhecia que ali estavam mortas, cara. Eu aprendi com... Teve um amigo Tá que veio aqui, Fábio Leão. Ele falou Fábio Leão, aqui... conheci ele, lutador, né? Isso. Conheci ele ele. falou aqui que nossa mente, que viveu no crime antigamente, nossa mente é um cemitério. É isso mesmo. Tá, mas e aí? Esse. E nesse santinho aí, quem tu viu que te marcou, que tu falou, cara... Cara, muitos amigos, porque era amigos da infância. Da infância, da adolescência, que morreram no tráfico, morreram às vezes no baile funk também morreu muita gente. Morreu, pegava na rua, né? Pegaram na rua, morreram às vezes. Hoje morreu afogado, nego morreu também em acidente de carro. Na Avenida Brasil, ali tem uma. É interessante, que ali a gente tem registros de morte, muitas mortes ali por causa daquela Avenida Brasil, porque todo mundo trabalhou no Ceasa, muita gente trabalhava. Tinha um sinal. Pelado, então. Um sinal da morte. Isso aí, galera, quem é antigo sabe. Ali no Amarelinho, na subida ali do Brizolão, ali existia um sinal. Hoje não tem mais sinal. Para a entrada do Ceasa era por ali. Então tinha um sinal ali que era conhecido como sinal da morte. Quando acabava a luz, meu irmão, era toda hora um acidente, nego atravessando ali, morria. Tem muitas histórias ali na favela ali de que nego que morreu, que era morador dali, da parte mais baixa do Amarelinho ali, tá entendendo? Que morreu ali no antigo sinal da morte. Isso já tem uns 30 anos. Mas eu tô falando na época dos velórios, quando sempre tinha uma operação, um conhecido morria, pô, fulano tava comigo ontem, e aí você não sentia medo de estar no crime? Cara... O medo mesmo vem quando a gente já vai adquirindo mais família, filho, tudo. Na época da embriaguez do sucesso, tu não tem medo de nada, não, mano. Na época do fascínio e da embriaguez, tu não tem medo de nada. Tu só começa a ter medo mesmo quando quando tu é pai. Aí tu quer... Eu fui pai velho pra caramba. Meus amigos, tudo novinho, até adolescente foram pai. Eu fui pai já com 26, 27, por aí. Então, assim, eu já fui pai velho. Então, assim, quando eu tava doido pra curtir meu filho, então, assim, tu começa a ter medo de faltar. Tem medo de faltar pros moleques. Porque se tu faltar, o moleque vai passar perrengue. Então, aí começa... Pelo menos, eu acho que eu pontuo assim. Quando tu começa a ter um filho, que tu começa a amar, tu constrói a sua família de fato. Porque, na verdade, a família... é que segura o cara, que deixa o cara começa a raciocinar. Que dá força pro cara sair do parar crime, de fazer merda, tá ligado? Porque aí não é só você. A sua falta vai fazer pro teu filho, pra tua esposa, tá entendendo? Então aí eu acho que a família é a nossa régua moral. É a nossa, tá entendendo? Onde assim, daqui pra lá eu tenho que se mudar. Tenho que ser diferente, porque tem gente que precisa de mim e vai precisar pela vida toda. Quando nasceu meu filho, eu pensei assim, o meu primeiro filho, Lucas, vai fazer 22 anos. Mas quando você entra pro crime, o que a sua mãe fala pra você? A maioria da rapaziada se escondia nessa época da mãe. Minha mãe quase falou assim que não queria mais que eu fosse filho dela, que não sei o quê, que chorou, ficou muito triste, mas depois ela falou assim, é melhor estar perto de mim do que estar longe. Aí não adianta, né? Mesmo ele estando errado, é melhor, a mãe quer que ele esteja perto. Certo. Então, assim, mas ela tinha as preocupações. Tinha total, não dormia. Morreu o filho da fulana. Vou falar pra tu, eu acho que assim, filho único. Eu acho que acabei com a cabeça. Filho único? Eu sou filho único, depois a minha mãe foi e pegou uma menina pra criar. Depois que eu já tava no crime, já que ela já tava sozinha, que eu já não tava lá, ela pegou uma menina pra criar. A menina, só vou fazer 50, a menina tem 30. Acho que a menina tem 30, Minha mãe pegou, ela tinha uns 2 aninhos. E registrou tudo direitinho, fez tudo direitinho. É sua irmã? É minha irmã. Show. Tá bem registrado, tudo direitinho. Cara, o Feijão, a gente tem muita história pra contar aí. Tem muita. Que você ainda vai falar dessa guerra aí. Quando o Parazão vem, dá tiro no Jorge Luiz, e aí... Pô, o Acari virou naquela época ali uma zona de combate, não foi? Foi.
Porque Na verdade, naquela época, foi 92, se eu não me engano, que a gente veio, foi 92, não foi? 93. Final de 93. Foi final de 93. Porque antigamente era cada um por si, Lucas tinha guerra com ele lá com o Vigário, o Casabranca tinha guerra com ele lá no Borel, mas era guerras esporádicas. Daquela guerra foi quando eu vi o movimento de todo mundo que era neutro. E era que, tipo assim, tem uns que nem se vestiu como terceiro, como era neutro. Que eu vi que todo mundo começou a ir pra Cari. Né? O Dendê, começaram todo mundo começou a ir pra Cari, todo mundo, nego saía da cadeia, via, entrava pra dentro da... Mano, que coisa louca. Nego saía da cadeia, ia correndo lá pra Cari. Cara, tô de lado, fulano de tal mandou vir pra cá. Mano, ajudar na guerra. Para jogar na guerra, mano. Tipo assim, não era nem um serviço de alistamento. Nego era voluntário. Era voluntário chegando 3, 4 todo dia. Saía da cadeia, vinha. Saía da cadeia, ia direto. Todo mundo que queira uma oportunidade. Não, mano, tô saindo agora, todo mundo. E vinha, tá ligado? Foi uma coisa muito marcante que eu daquela época, foi esse voluntariado de nego pra guerra, mano. E você isso, eu era um moleque, eu já tava marcando, eu já era adolescente, já tava envolvidaço. Mas eu falei, caralho, mano, nego de tudo quanto é. E aí eu pontuo isso agora. O comando já era facção, mas o terceiro virou naquele momento. Porque aí, quem tinha guerra começou a juntar, quem tinha de todos os lugares vieram pra Cari. Então você vai contar esse episódio da guerra, esse problema todo na segunda parte, que vai ser quinta-feira, às 19 horas. Não percam. Feijão vai contar essa parte aí dessa guerra entre Parazão e Jorge Luiz, que foi um combate que na época eu lembro, eu era também o quê? 93? Eu tava com 19. É, isso mesmo. Eu tô com 51, 19. Não, 93 ainda não era não. 94 que eu... Mas eu tava envolvido, entendeu? E aí eu 94 lembro dessa guerra. A guerra tava pegando. Eu me envolvi ainda, em 92 e tal. Entendeu? Só que eu tava em aula, né? Isso. Aprendendo que não presta. Vamos aqui então agradecer, né? Vamos agradecer. Agradecendo aí nossos patrocinadores, né? Flusão Material de Construção. Precisou de material de construção, corre pra... Flusão. Aí, Avenida Ayrton Senna. Avenida Ayrton Senna e Rio das Pedras. Né? Agradecer aí o Afroreg Audiovisual, né? Levando pras favelas, né? O cinema. Fazendo um trabalho... Dando oportunidade, dar uma nova vida. Lá. É isso, braço para o Júnior aí, pro Júnior. Tem um artista aqui que fala que era artista sem salário, ele quer Claro atuar. que era. Não, quero atuar não. Não, ele vai ser um jogador de futebol. Aqui. Aí. Ele quebra a perna dos outros jogando bola. Você é passado. JVL Açaí. JVL Açaí, distribuidora, né? Ó, precisou de açaí, corre pra JVL, Açaí Nutrivida, o melhor açaí do Brasil e do Rio de Janeiro. Agradecer aí, rapaziada da Estácio, né? Valeu, Rafael. Valeu, como é que é o nome do outro amigo? Alexandre, né? Pessoal aí, estamos com bolsas de estudo, né? Só entrar em contato conosco aí. Tem um link, né? Agradecer também. Inclusive, eu já vou profetizar. Calma aí, inclusive o Feijão, ele tá na ONG Maré Mais, foi doado lá 11 computadores, né? Isso. 11 computadores para... Isso foi, né? Vou agradecer a galera aqui do 01 Sobrevivente, que através de vocês também a gente conseguiu lá pro nosso instituto, lá, né? Nosso instituto, que é o Instituto Maré Mais, lá no Salsa Merengue, lá no Complexo da Maré. E aí foi aquele papo que a gente teve, e aí o pessoal da Estácio foi e doou pra gente 11 computadores e uma impressora, que já tá começando a usar, a gente tá preparando as salas. Vai dar aula pras crianças, vai dar aula de... É um laboratório de informática que tá sendo formado lá pra dentro, e eu quero agradecer mesmo por vocês. Tamo junto, tá ligado? Obrigadão mesmo. Isso aí, vamos agradecer, né? Isso. A Estácio pela essa... A Estácio, tá ligado? E convidar também, né, esses empresários aí que queiram divulgar suas empresas, né, a sua loja, né? Ajudar o podcast, né? A gente tá aberto aí pra conversa, entendeu? Esqueci também de mandar um abraço pro pessoal do Futuro Feliz, Vanessa Galdino, Rogério Nascimento, lá do Amarelinho, que é o nosso centro social, tá bom? Pode esquecer de mandar, Pode esquecer, Um abraço aí pra tua mãe também. Um abraço pra minha mãe. Minha mãe não vê, ela não vê a internet, minha mãe já manda um abraço pra minha mãe lá, pros meus filhos, tá? Vocês moram no meu coração, minha família. Hoje transformado, né? Então, andando pra lá e pra cá. Andando pra lá e pra cá. Eles me assistem. E é isso, cara. Feijão, maior felicidade de tu vir aqui no podcast. Valeu, Padre. E a gente te agradece. E vamos pra segunda parte, que vai chegar uma dupla dinâmica aí. Isso. Os dois novinhos, né? Claro.
Fabinho, né? Fabinho é um novinho aqui. Isso por quê? Porque Isso nós porque somos sobreviventes. Estamos Valeu, nessa luta. rapaziada. Um abraço. Valeu.